Olá a todos, vamos para mais uma aula do nosso curso de Física aqui do projeto Macau Solidário, tá? Hoje vamos falar um pouco mais sobre dinâmica, né? Então continuamos aí na parte da mecânica da física, tá? Bom, falar de dinâmica, pessoal, nós falamos de forças, tá? Então a cinemática, a gente vê o movimento, né? Nós vemos velocidade, aceleração, deslocamento. Então, nós estudamos as consequências das forças, né? Então, a aceleração de objeto, velocidade de objeto, deslocamento. No caso da dinâmica, nós estudamos o que ocasionam essa velocidade, aceleração e deslocamento, que são as forças, tá? Aí na figura tem vários tipos de forças aí, vocês podem notar. Mas para a gente entender um pouco mais sobre como analisamos essas forças, é interessantíssimo nós aprendermos primeiramente as leis de Newton, tá? São bem famosas, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas elas são importantíssimas para a gente compreender melhor esse assunto, tá? Então, mas antes de entrar nas leis de Newton, pessoal, vamos falar alguns detalhes sobre as forças, tá? Então, a primeira coisa é que força são vetores, tá? Mas e daí, né? O que isso influencia ou qual que é a importância disso, tá? A importância, pessoal, para quem não se lembra, é que um vetor, ele possui módulo, direção e sentido. Então, quando eu analisar uma força, eu preciso definir isso aqui, definir e analisar essas três variáveis, módulo, direção e sentido, né? Para isso eu dou sempre esse exemplo aqui. Imagina que você vai aplicar uma força de, por exemplo, 200 newtons para movimentar uma caixa, né? E a direção que você aplica, esse é o módulo, né, pessoal? Que é o valor, 200 newtons. A direção que você vai aplicar essa força, ela é importantíssima. Porque, por exemplo, se você vier e aplicar essa força aqui em cima, ela sendo de 200 newtons, a caixa ela vai se movimentar? Não, ela não vai. Por quê? Porque ela está impedida pela essa superfície de afundar, né? Agora, se eu pegar essa mesma força de 200 newtons aqui e aplicar para a direita, né, no sentido horizontal, da esquerda para a direita, né, como direção, a caixa ela vai se deslocar, tá? Então, para eu avaliar as forças, eu preciso saber não somente o valor da força, como também a direção e o sentido que essa força está sendo aplicada, tá? Bom, feito isso, nós vamos ver que nós temos dois tipos diferentes de força, que são as forças de contato e as forças de campo, tá? As forças de contato, pessoal, como o próprio nome já diz, né? Elas requerem contato, né? Você precisa de contato para existir essa força, tá? Quais são forças de contato que a gente pode citar? Uma força de atrito, por exemplo. O atrito só ocorre porque você tem contato entre duas superfícies, tá? Então, a força de atrito é uma força de contato. A força elástica também é uma força de contato. Por quê? Elástica que eu estou falando é da mola, tá, pessoal? Por quê? Porque só existe por eu ter o quê? O contato entre a mola e o meu sistema mecânico, tá? Então você precisa de contato para existir essas forças. Já as forças de campo, elas representam as forças que agem através de um espaço vazio, tá? Então você não requer um contato. Essas forças existem devido ao seu sistema estar inserido num campo, né? Por exemplo, a força gravitacional. Como a gente está imerso em um campo gravitacional, né? Eu sempre vou ter a força gravitacional atuando sobre a gente.
O que é essa força gravitacional? É o peso, tá? A mesma coisa ocorre se eu tiver um campo elétrico originando uma força, que veremos aí mais para frente, ou um campo magnético também originando uma força, tá? Então essas são as forças de campo, que elas não requerem contato, tá? Isso aqui, pessoal, pode parecer bobeira, posso parecer repetitivo, mas é um outro ponto importantíssimo, tá? Para a gente analisar as forças, a gente vai ter que adotar um referencial, tá? Como assim, né? Vocês vão decidir qual é a direção positiva e negativa de uma determinada força. Por exemplo, se nesse caso aqui da caixa eu tivesse considerado o X da esquerda para a direita, a minha força ela estaria sendo positiva, né? Porque ela estaria na mesma direção do eixo X aqui. Agora, por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse definido o meu Y para cima, essa força aqui de 200, ela seria negativa, porque está no sentido oposto ao eixo Y, tá? Então, o referencial ele acaba também sendo um papel importantíssimo para a gente analisar, tá? E uma outra grandeza que a gente vai utilizar bastante aqui é a massa, tá? Nós veremos aí depois da segunda lei de Newton que a massa, ela basicamente ela relaciona a força e a aceleração, tá? E ela é uma grandeza escalar. Então, eu não preciso me importar com direção e sentido quando eu estou falando de massa, ok? Bom, vamos caminhando então. Primeira lei de Newton, lei de inércia. Acredito que é a lei mais simples de todas para a gente entender, tá? Mas a lei de inércia, ela basicamente nos diz que a força é responsável pela mudança do movimento, tá? Basicamente é isso que está querendo dizer. Como assim? Isso significa que se o meu corpo ele está a uma velocidade constante, né? Vou até escrever aqui, ó. Velocidade constante. Ou, se ele está parado, como é esse outro exemplo aqui, eu não possuo mudança de movimento. Como assim eu não possuo mudança de movimento? Significa que eu não possuo aceleração, porque o meu movimento não está se alterando. E, consequentemente, se eu não possuo aceleração, significa que a força resultante ali no meu sistema, ela é nula, ou seja, eu não tenho nenhuma força agindo, digamos assim, desbalanceando o meu sistema, né? Causando essa alteração no movimento. Então, toda vez que vocês ouvirem o termo velocidade constante, a gente já viu que isso significa que a aceleração é zero, mas também significa que a força resultante é zero, tá? Nós vamos ver depois o que é a força resultante. Mas a força resultante seria a somatória de forças em uma determinada direção, tá? Então, velocidade constante significa essas duas condiçõezinhas aqui, tá bom? Bom, segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton é a lei da força resultante, que nós acabamos de comentar, tá? Mas ela basicamente relaciona a força resultante, né, essa segunda lei de Newton, com a aceleração, tá? O que é a força resultante? É o somatório de forças, tá? Então, somatório de força é a mesma coisa que força resultante, ok? Tudo bem? Então, veja aqui no exemplo, né, ó, que quando eu aplico uma força, eu gero uma aceleração, ok? E essa aceleração, essa relação entre força e aceleração depende o quê? Da massa do meu sistema mecânico. Veja aqui, ó, nessa figurinha A,
eu promovo uma aceleração muito maior do que na figurinha B. Por quê? Porque eu aumentei a massa do meu sistema. Então, como eu aumentei a massa do meu sistema e eu apliquei a mesma força, a aceleração diminuiu. Ok? Então, ó, nós podemos falar que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? E lembra, outra coisa, a direção da força resultante é a mesma direção da aceleração. Então, por exemplo, a minha força ela está sendo aplicada para a esquerda. Então, a minha aceleração também vai ser para a esquerda, tá? Ok, pessoal? Então, acho que está até aí no próximo resultadinho, ó. A força resultante, deixa eu apagar aqui, é a soma vetorial de todas as forças externas agindo sobre um corpo. E isso é o que? E essa força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, ó, duas coisas são importantes que nós vimos aqui da lei da força resultante, ou segunda lei de Newton, que é o que? Como a gente encontra a força resultante. Então, para a gente encontrar a força resultante, a gente soma todas as forças em uma determinada direção. Por que em uma determinada direção? Porque a força é uma grandeza vetorial. Então, eu sempre analiso as direções, tá? Segunda coisa, a direção da força é a mesma direção da aceleração do meu corpo e a relação entre a força e a aceleração se dá pelo termo da massa, ok? Então, pessoal, esses são os pontos importantes aqui da segunda lei. Outras observações, né? Aí é o que eu comentei, né? A força, ela é uma grandeza vetorial. Então, eu sempre vou analisar, eu vou achar a força resultante em cada uma das direções. Eu não posso juntar o que está em Y com o que está em X. Eu não posso fazer isso. Então, eu sempre vou achar uma força resultante para a direção X e outra força resultante para a direção Y. E aí eu vou ter uma aceleração em Y e uma outra aceleração em X. Eu posso ou não ter, né? Depende, tá? E um outro ponto importante é que se eu estiver no equilíbrio, o que é estar em equilíbrio? Meu corpo está parado. Lembra lá da primeira lei de Newton, da inércia. Ou se o meu corpo está com velocidade constante, significa que está em equilíbrio. E aí, o que acontece? Eu não tenho aceleração. E, consequentemente, a força resultante é nula, tá? Então, isso é importantíssimo. No equilíbrio, ou seja, quando o meu sistema está parado ou com uma velocidade constante, o somatório de forças é zero, tá? Isso é bem importante também. Bom, além disso, né, ó, quando nós temos desequilíbrio, o que é desequilíbrio? Alteração do movimento, né? Ou seja, eu tenho uma variação do que está acontecendo ali no meu sistema mecânico. Por exemplo, ele está aumentando a velocidade dele, ele está diminuindo a velocidade dele, ele estava parado e começa a se mover, tudo isso é uma alteração do movimento. E aí, nesses casos, nós temos uma aceleração. E aí, o somatório de forças nessa direção, né, vai gerar uma aceleração nessa direção, tá? Beleza? No caso em que a minha aceleração seja constante, né, que a gente já viu lá anteriormente, que é um movimento uniformemente variado, a gente pode obter a aceleração por meio dessas expressões aqui, ó, tá? Então veja que eu ligo ali a cinemática com a dinâmica. Então, qualquer uma dessas expressões eu posso achar a aceleração do meu sistema, tá? Beleza? Se ele for uma aceleração constante, tá bom?
Beleza. E aí, para finalizar as leis de Newton, nós temos a lei de ação e reação, tá? Então, para toda ação, nós temos uma reação oposta de igual intensidade, só que de sentido oposto, tá? O que é intensidade? Significa que o módulo é igual, ou seja, o valor ali da força é igual. E sentido oposto significa que é no sentido oposto. Então, por exemplo, imagina que a gente pega uma bolinha e joga contra a parede. A bolinha ela vai exercer uma força na parede, que é essa força aqui, ó. Só que a bolinha vai entrar na parede? Não. A parede ela vai reagir, né? Ela vai fazer uma força, exercer, né? Uma força contrária. E essa força contrária ela vai ter o mesmo valor, né? Então, por exemplo, se fosse 100 newtons, ela teria uma força de 100 newtons, só que no sentido oposto, ou seja, negativo. Lembrando que nesse caso aqui eu estou considerando para a direita positivo e para a esquerda negativo, ok? Então isso é importante, tá? A gente sempre tem a ação e uma reação, né? Nesse caso a ação foi a bolinha bater na parede e a reação foi a parede exercer, né, uma reação à bolinha para que ela não entrasse na parede, tá? Beleza? Um exemplo é esse gifzinho aí, pessoal, né? Deixa ele voltar um pouquinho, ó. Veja que a detonação promove uma força na bala do canhão, tá? E essa força, ela tem uma reação que promove o que? O movimento para trás desse canhão, tá? Então toda ação tem uma reação. Então por isso que quando tem um disparo, né, de canhão, disparo de um rojão, né, de uma arma de fogo, tem esse recuo, tá? É justamente uma reação da força aplicada para o projétil, né, sair, né? Tá bom? Bom, pessoal, então entendido essas 3 leis de Newton, para quem não entendeu, volta o vídeo, vê de novo, tá? Que é a lei da inércia, a lei da ação e reação, a lei da inércia, a lei da força resultante, a lei da ação e reação. Aí sim que nós vamos estudar com mais a fundo as forças. Lembrando que a inércia nos diz que eu só tenho aceleração se eu tenho alteração do movimento. Ou seja, quando o meu sistema ele está parado ou com uma velocidade constante, eu não tenho aceleração e, consequentemente, a força resultante é nula, ou seja, o somatório de força é igual a zero. Na segunda lei, que é a lei da força resultante, nos diz que o somatório de forças numa determinada direção é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. E a terceira lei da ação e reação nos diz que para toda força, né, eu tenho uma reação, né, uma força de reação com igual intensidade e sentido oposto, tá? Ok? Bom, então feito isso, vamos estudar um pouco mais as forças, tá bom? Beleza? Bom, a primeira força que nós vamos ver é a força gravitacional, ou muito conhecida aí como força peso, tá? Essa força peso, pessoal, ela é bem simples da gente estimar, tá? Ela é o produto da massa pela aceleração gravitacional, né, da onde o corpo está, né? Por exemplo, se for aqui da Terra, é aquele valor padrão de 10 metros por segundo ao quadrado, ou mais aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Se for em outro planeta, nós temos que saber a aceleração gravitacional daquele planeta, e assim por diante, tá? Além disso, uma informação importantíssima da força-peso
é que ela sempre tem um sentido vertical para baixo, tá? Então, o sentido da força-peso vai ser sempre para baixo. Sempre vai ser assim, tá? E ela existe, pois, né, nós estamos imersos no campo gravitacional, né? Num campo gravitacional, e aqui na Terra esse campo gravitacional terrestre, né? Aí eu coloquei para vocês, ó, não se esquecerem que a aceleração gravitacional é dada por 10 metros por segundo ao quadrado, ou mais aproximadamente 9,81, tá? Nos exercícios aí de Enem, vestibular, normalmente o pessoal utiliza 10 para ficar mais fácil da gente fazer as contas, né? 9,81 é um número muito quebrado, tá bom? Então, pessoal, a próxima força que nós veremos é a força normal, tá? Ela é uma força de contato, tá? Quando ela existe? Quando eu tenho contato entre duas superfícies, tá? E a direção dela, ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Então, por exemplo, aqui, ó, né, ó, a normal é na vertical, porque ela é perpendicular ao apoio. Aqui, ó, como o apoio é inclinado, a normal é perpendicular, tá? Não existe uma forma para a gente determinar a força normal. Normalmente a gente extrai a força normal pela lei, né, da força resultante, né, ou do somatório de forças, tá? Bom, força de atrito, tá? Essa é uma força também de contato, como eu já mencionei anteriormente, e ela é uma força importantíssima e que às vezes o pessoal tem uma dificuldade de entender, tá? A força de atrito, ela existe quando eu tenho contato entre duas superfícies, né? Aqui está entre uma superfície e objeto, e esse contato, ele não é liso, tá? Ok? Então, como ele não é extremamente liso, ele gera uma força que dificulta o movimento, né, do seu objeto, do seu sistema e etc. Agora, se eu tiver uma superfície lisa, que é uma palavra que normalmente utilizam aí, né, ó, superfície lisa. Nesse caso, pessoal, eu posso desprezar a minha força de atrito, ok? Tá? Mas, caso contrário, a força de atrito sempre existe, tá bom? Essa força de atrito, como vocês podem notar, ela é sempre contrária ao movimento, tá? E o que nós vamos ver em frente é que essa força de atrito, ela existe quer o objeto esteja parado, quer o objeto esteja em movimento, tá? Ok? Bom, essa força de atrito, quando o objeto se encontra parada, a gente chama de força de atrito estática, né? Porque ele está sujeito a um atrito estático. Então, ela existe quando não há movimento, tá? Então, é quando, acho que todo mundo já teve nessa situação, você vai arrastar alguma coisa e aí você sente que você faz aquela baita força para conseguir começar a mexer, né? A caixa a mexer, aquele objeto a mexer. Então, a força que faz com que você tenha esse esforço muito grande, essa força de atrito, tá? E ela só ocorre quando o objeto está em estático, ou seja, não há movimento no objeto. Como que a gente estima a força de atrito estática ou dinâmica, que a gente vai ver mais para frente? Por um coeficiente de atrito vezes a força normal, tá? Então, o atrito estático, sendo que na força de atrito estático a gente utiliza o coeficiente de atrito estático, ok? Que é dada por essa letra grega aqui que a gente chama de μ, tá? Então, para eu encontrar a força de atrito, eu preciso saber quem? A minha força normal. Então, não tem como eu saber a minha força de atrito sem saber a força normal, tá? A não ser
né, que você consiga diretamente obter do somatório de forças, tá? Bom, quando eu tenho movimento, eu continuo tendo atrito, tá? E a gente tem, só que a gente passa a ter um atrito cinético, tá? Então o atrito cinético ele ocorre sempre que eu tenho movimento. E se vocês notarem, esse coeficiente de atrito, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, né? Por quê? Não parece que quando você movimenta fica mais fácil, você faz menos força para empurrar o objeto? Isso ocorre porque o coeficiente de atrito cinético ele é menor que o estático. Então você precisa fazer menos força para superar a força de atrito, tá? E o coeficiente de atrito, a força de atrito cinética ela é calculada pelo atrito cinético vezes a normal, tá? Aqui o grande problema que se tem, pessoal, é saber se há movimento ou não, tá? Normalmente é aqui que pega, né? É aqui que tem a dificuldade. Então a gente precisa verificar se tem movimento ou se não tem movimento, tá bom? E aí a gente vai fazer um exercício aqui, né? Uma dinâmica para vocês entenderem como a gente faz isso, tá? Mas o importante é agora entender o que é, como que a gente encontra e quando existe, tá? Então aí está o exemplo, né, pessoal? Na esquerda eu tenho o atrito estático, que a caixa não está em movimento ainda. E aí nota que o cara tem que desempenhar uma força grande, enquanto que na direita minha caixa ela já está em movimento, eu continuo tendo atrito, mas é o atrito cinético, tá? E aí a força é menor, né? Tudo bem, pessoal? Feito isso, vamos para a nossa dinâmica 1. Vamos começar as dinâmicas, tá? Então aqui ó, ele pede para escrever as equações de movimento nas direções x e y para o bloco de 10 kg. Passando o movimento, pessoal, eu acabei não mencionando, mas é a gente escrever isso aqui, ó, somatório de força é igual a massa vezes aceleração. Veja que ele fornece um coeficiente de atrito cinético, o que indica que eu tenho movimento, tá? Então, como ele não fornece, não fala nada sobre a possibilidade de não ter movimento, então vamos considerar que nós temos movimento, tá? E além disso, ele fornece o que? A direção x, ó, e a direção y, beleza? Então, pessoal, para a gente escrever a equação do bloquinho, a gente tem que analisar as forças que o bloco está sujeito, tá? Então, quais forças nós temos? Uma que sempre existe, peso. Então, nós temos a força peso para baixo, né? Sempre ao sentido para baixo. Força normal também temos, e ela é perpendicular à base, né? A superfície. Então, ela está na direção y, tá? Além disso, nós temos o que? Se está inclinado, o meu carrinho ele está indo para baixo. Então, consequentemente, o meu atrito é no sentido oposto, ok? Então, ele está subindo aí, ele está na direção contrária ao x, tá? Ok, pessoal? E aí, veja que ele fornece aqui, pessoal, esse ângulo aqui de 30 graus, que eu não vou entrar em detalhes, mas porque aí já é da parte da geometria, mas ele é o mesmo ângulo que esse aqui de cima, ó. Então esse ângulo aqui é 30 graus também, ok? Beleza? Tá, pessoal? Bom, feito isso então, pessoal, vamos iniciar a resolução aqui do exercício, tá? Então, ó, eu preciso achar em x e y. Vamos começar pelo somatório de forças em y é igual a massa vezes aceleração em y,
tá? Então, pessoal, em Y, primeira coisa, nós temos um movimento em Y, o bloco ele vai fazer isso aqui? Não vai, né, pessoal? Ele vai permanecer nessa superfície. Então, a minha aceleração em Y é zero. Por quê? Porque ele não se desloca com relação a Y. Ele não se desloca, ele fica parado. Ele sempre vai movimentar somente na direção X. Então, a minha aceleração em Y é zero, porque em Y ele fica em repouso. Na direção Y ele fica em repouso. Tá? Além disso, o Y é positivo para onde? Para cá. Então, o que nós temos em Y? A normal. A força de atrito em Y? Não, é em X. Então, ela não entra aqui no cálculo. E nós temos o quê? O peso, né? Ó. Se o peso é para baixo, parte do peso está em X e parte do peso está em Y. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, parte está em X e parte está em Y. E aí, pessoal, vocês têm que fazer as componentes do peso, tá? Ó. Então, peso, perdão, né? Acho que ficava mais fácil de ter entendido dessa forma aqui, ó. Deixa eu apagar para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui, ó, essa parte do peso que eu havia comentado, tá? Vamos lá. Então, ó, caneta aqui na vertical. Ficou ruim aqui também, né, pessoal? O desenho aqui não ajudou muito, não. Então, o peso está na vertical, né, ó. Aqui a gente tem o eixo Y e eixo X, tá? Esse ângulo aqui é o de 30 graus. Então, eu vou até pegar outra corzinha aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente teria... Opa, perdão, pessoal, fiz errado de novo. Calma aí, ó. Esse peso ele é dividido nas duas componentes, né, ó. Então a gente tem que fazer dessa forma, né, ó. A parte do peso, deixa eu pegar outra cor, em X, né, ó. E parte do peso aqui, ó, ele está na direção Y, né, ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo, não é da parte de física, é da matemática, mas a gente teria isso aqui, né, ó. Imagina que isso aqui é um ângulo reto, tá, pessoal? Esse aqui seria o meu peso, esse aqui seria o peso em X, esse aqui seria o meu peso em Y, e esse ângulo aqui ele é de 30 graus. Então, o meu peso em X seria o meu peso vezes o seno de 30, e meu peso em Y seria o quê? O peso vezes o cosseno de 30. Ok? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, aqui na nossa equação ficaria o quê? O peso, o normal, menos o peso na direção Y igual a zero. Então, a minha normal é igual ao peso em Y. E a minha normal, o que é o peso em Y? É o peso vezes o cosseno de 30. Ou seja, né, ó, cosseno de 30 é a raiz de 2 sobre 2, peso é mg. Então, daqui a gente extrairia a normal. Somatória de forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x, que é essa aceleração aqui que nós colocamos, né? Em x nós temos o que? O peso em x, né, ó, na mesma direção do x positivo, e a força de atrito no sentido oposto, né? Contrário ao movimento é igual a massa vezes a aceleração em x, tá? Peso em x é o que?
é o peso seno de 30. Força de atrito é a μ vezes a normal, massa vezes a aceleração em x. Tá? O peso seno de 30 ficaria, seno de 30, para quem não se recorda, é meio, então ficaria mg sobre 2. O μ ele deu, ó, que é 0,2 aqui, ó. E a normal é o quê? Raiz de 3 sobre 2 mg é igual a massa vezes aceleração em x. Veja que a massa nós temos em todos os termos. E aqui eu consigo estimar minha aceleração em x como sendo o quê? G sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2 μ. Tá? Eu não vou substituir os valores, pessoal, mas aí é só substituir o G, a massa e o coeficiente de atrito, que vocês vão conseguir encontrar a normal e a aceleração do bloquinho. Tá? Veja, pessoal, que é algo um pouco trabalhoso? É, mas não é nada difícil. Tá? Bom, feito isso, vamos para o nosso exercício 2. Tá? Então, ó, esse é um exercício do FMG de 1994. Ele é bem antigo, tá, pessoal? Mas eu trouxe ele para a gente verificar aquilo que eu falei sobre a ocorrência ou não de deslizamento do bloco, tá? Você vai ter atrito estático ou cinético, tá? Então, nessa figura, temos um bloco de 2 kg sendo pressionado contra a parede por uma força F. O coeficiente de atrito estático é 0,5 e o cinético, né, como eu comentei, ele é menor, né, vai ser sempre menor, é 0,3. Falou para considerar a gravidade de 10, tá? Então vamos para 18 aqui, ó. Se F é igual a 50, então a reação normal e a força de atrito que atuam sobre o bloco valem respectivamente tal e tal, tá? Então ele falou que no caso da 18 o F é 50 newtons, tá? Então aqui, pessoal, novamente a gente analisa as forças. Que nós temos o peso para baixo, né? A normal está em qual sentido? Ela é perpendicular à superfície de apoio. Então ela é aqui nessa direção. E para cá nós temos a força de atrito, né? Que a tendência do bloco é cair. Então a força de atrito vai ser no sentido oposto aqui, onde eu tenho contato entre o bloco e a superfície, tá? A tendência, pessoal, é que eu tenho movimento nessa direção, que é a direção Y. Em X eu vou ter movimento? Não. Por quê? Porque o meu bloco não vai entrar na parede. E ele também não vai vir para cá, porque eu estou aplicando uma força para a direita, tá? Então, ó, vamos adotar o padrão, que é a direita positivo e subindo positivo, tá? Então, se eu fizesse somatório de forças em X, não tenho aceleração, está em equilíbrio em X, nós temos que a normal, né? Ela seria exatamente igual à força, né? Porque, ó, se o positivo é para a direita, eu teria o quê? Que a força menos a normal é igual a zero. Portanto, a força é igual a normal. E a normal é igual a 50 newtons. Ok? E aí, pessoal, eu faço a mesma coisa em Y. Só que agora eu não sei se eu vou ter movimento ou não. Tá? O que a gente faz nesse caso? Primeiro, a gente sempre presume, a gente estima a força de atrito para a situação em que não há movimento. Por quê? Porque a força de atrito ela é máxima nessa situação aqui. Tá? Então, ó, se eu não tivesse movimento, a força, eu não teria aceleração e seria zero. Aí eu teria o quê? Que minha força de atrito é igual ao peso, né? Porque a força de atrito está para cima e o peso está para baixo. Queria força de atrito menos peso igual a zero. Força de atrito é igual a peso,
Quanto que é o peso, pessoal? 2, né? É a massa vezes a gravidade. Força de atrito é igual a massa vale quanto? 2. A gravidade vale quanto? 10. Então é 20 newtons. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, a minha força de atrito, se não tivesse movimento, ela seria 20 newtons. Ó, se eu não tivesse movimento, a minha força de atrito, ela seria o quê? 1 Mi vezes a normal, ok? Tudo bem? Quanto que é o Mi? Se eu não tivesse movimento, é o atrito estático. Então, ficaria meio. E a normal, 50. Então, daria 25 newtons, ok? Então, o que significa aqui, ó? Significaria, esse é o valor máximo da força de atrito. Porque no máximo eu poderia ter isso aqui, ó. A força de atrito sem o movimento é quanto? É 20 newtons. A força de atrito máxima, ela não pode chegar a 25? 20 é menor que 25, não é? Eu não tenho uma força menor do que a força de atrito máxima? Sim. Então, meu bloco, na situação, ele está parado. Se eu calculasse aqui e a força de atrito desse 30, por exemplo, ela é maior que a máxima, que é 25. Então, eu teria movimento. Beleza? Aí, pessoal, a 18 já está respondido. Tá? Qual que é a normal? Ela é 50 newtons. E a força de atrito que atua sobre o bloco vale quanto? A força de atrito é 20. Tá? Ok? Tudo bem? A gente calculou aqui, ó. Ela está parada, então a força de atrito vale 20. A máxima é 25, mas o que está atuando é 20. Né? E a força mínima F que pode ser aplicada ao bloco para que ele não deslize na parede. Tá? Ok? Aí, pessoal, a gente segue o caminho oposto. Tá? Para que ele não deslize, a força de atrito é igual ao peso, né? A gente até calculou, ou seja, tem que ser 20 newtons. Da somatória de força em X, a gente achou que o F é igual a normal. A normal é o quê? A força de atrito não é a Mi vezes a normal? Então, a normal vai ser a força de atrito dividido pelo coeficiente. Tá? A força de atrito, pessoal, a gente achou que é 20. Qual que é o coeficiente de atrito quando eu não tenho deslizamento? É meio. Tá? Então, isso aqui daria 40 newtons. O que significa? Significa que se eu aplicar até 40 newtons, não tem deslizamento. Se eu aplicar uma força menor, o meu bloco vai cair. Tá? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui melhor. Bom, outras forças. Força elástica. A força elástica, pessoal, ela só existe quando tem uma mola ali no meu sistema. Tá? Como que eu modelo essa força elástica? Primeira coisa, ela é contrária ao movimento. Então, ó, se eu tenho um bloquinho grudado numa mola e eu puxo ele para a direita, né, ó, vou colocar a seleção para a direita, a minha mola, o que vai acontecer? Ela vai ocasionar uma força elástica para a esquerda. Entenderam? E como que eu estimo essa força elástica? Pela constante de rigidez da mola vezes o tanto que ela deformou, tá? Tanto faz com pressão ou extensão, tá? Basta eu saber o tanto que ela deformou, tá? E a direção da força, tá? Então isso aqui, pessoal,
eu considero sempre em módulo. Basta, sempre o valor positivo. Basta eu saber o sentido da força, tá? Então aqui ó, eu tenho um exemplo, pessoal, que mesmo ó, se eu comprimo a força, para onde que vai a força elástica? Se eu comprimo a mola, perdão, para onde vai a força elástica? Para a direita. Como que seria a força elástica aqui dessa mola? Desse primeiro caso aqui, constante da mola vezes o tanto que ela comprimiu. Agora imagina que eu pego e puxo a mola. Se eu estou puxando, a mola ela vai tender a ir para a esquerda. Então a direção da força é para a esquerda. Como que eu calculo essa força? K vezes o ΔX. Se o tanto que eu estendi é o mesmo que eu comprimi, essas forças elásticas, elas são iguais em valor, né, em módulo, só que elas são em sentido diferente. Tá? Por isso que eu falo tanto faz comprimir ou estender. Outra força gravitacional, só que aqui é quando nós temos, como eu vou falar, analisando isso num espaço, né, em distâncias maiores, como por exemplo planetas, estrelas, satélites. Tá? Por quê? Porque se eu tiver distâncias pequenas, ou massas, né, mesmo pequenas, elas são praticamente muito pequenas, então a gente não considera. Então a gente considera mais isso quando estamos analisando distâncias bem grandes. Tá? Eu calculo pela constante gravitacional a massa de um corpo, a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado, tá? Depois nós vamos fazer um exercício para entender isso aqui melhor. E por último, nós temos a força de tração ou compressão, que ela sempre existe e sempre quando eu tenho fios, cabos ou cordas conectados ao nosso sistema. Então, por exemplo, se eu pego essa corda e puxo, lá no meu bloquinho eu vou ter uma força de tração para a direita. Tudo bem? A corda está induzindo ele a ter uma força de tração para a direita. Bom, com base nisso, vamos fazer a nossa dinâmica 3, penúltima dinâmica de hoje. Tá? Nós temos dois blocos de massa um de 3 kg, né, que é esse aqui, ó, e o outro de 1 kg. Eles são ligados por um fio inextensível, tá? Que pode deslizar sem atrito. Então ele até está falando aqui, ó, o atrito é 0. Sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força F de módulo 6 newtons, tá? Então, pessoal, conforme a figura a seguir, ele quer saber as forças resultantes sobre 1 e M2, tá? Então, pessoal, nós temos duas formas de se analisar isso, tá? A gente pode analisar cada bloquinho separadamente, mas a princípio isso dá muito trabalho. Então, se a gente analisar o sistema como um todo, ou seja, essa caixinha azul, seria a mesma coisa que eu ter, né? De eu ter aqui um bloquinho com uma massa M1 mais M2, sendo puxado por uma força F, ok? E o atrito, lembrando que o atrito ele não existe. E aí eu teria uma aceleração, porque ele está sendo puxado, né? Eu tenho uma força, tá? Aí eu poderia fazer o quê? Somatório de forças. Se a gente adotar o x aqui para a direita, igual a massa vezes a aceleração. Qual que seria a aceleração? A aceleração do conjunto, ok? Tudo bem? Então, pessoal, daqui ó, eu tiraria, qual que é a força que está agindo? Eu tenho peso para baixo, né, que eu esqueci de pôr, tenho normal para cima, mas na direção x, o que basta, né, é o que? Essa força. Então, minha força ali que eu estou puxando é igual a massa 1 mais massa 2 vezes a aceleração. Portanto, minha aceleração seria
a massa 1, a força dividido pela somatório das massas. A força é 6, a massa é 4. 6 quartos, né? Mesma coisa que 3 meios, daria 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do conjunto é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Daí, pessoal, desculpa, a gente consegue analisar cada bloquinho separadamente. Tá, ó. Então, pessoal, por exemplo, aqui o meu bloco M2, ó, o que eu teria? Força, tração, né? Ó, porque eu tenho uma corda ligando os dois, né? A aceleração, ok? Beleza? Tá? Aqui eu tenho o peso, né? E a normal. Ele quer saber, pessoal, só a força resultante. Para quem não se recorda, o somatório de força, massa e aceleração, isso aqui já é a força resultante. Então, o que ele quer saber já é o somatório de forças. Então, basta eu pegar a massa, que seria massa 2, e multiplicar pela aceleração, que a aceleração dos dois, né, é a mesma. É 1,5, né, porque eu estou puxando os dois juntos, né? A corda, ela não ocorre isso com a corda, ela sempre fica reta, né? Ela é inextensível, tá? Beleza? Então, ó, no caso do 2, né? Vou chamar de F2 aqui. O que eu teria? A minha massa é 1 vezes... É 1 mesmo? 1,5. Que dá o quê? 1,5 newtons. E no caso do 1, ela seria o quê? Né, ó, seria o M1 vezes o A. A massa 1 é 3, a aceleração é 1,5. Então, meu F1 daria 4,5 newtons. Ok? Tudo bem, pessoal? Aí, pessoal, com isso a resposta seria a letra B, 4,5 e 1,5. Aqui ele não está falando, pessoal, mas, por exemplo, se ele quisesse saber a tração, como que eu poderia fazer? Eu poderia extrair da análise aqui do bloquinho 2, né? Ó, somatório de força em X é igual a massa vezes a aceleração, né? Ó, o que eu tenho em X? A força e a tração é no sentido oposto. Massa vezes aceleração. Então, minha tração, ela seria a força menos a massa vezes a aceleração. Quanto que é a força? É 6. Quanto que é a massa? 1. E a aceleração? 1,5. Então, a minha tração seria exatamente 4,5 newtons. Olha que legal. Então, daria para ele pedir isso também, tá? E veja que a tração é exatamente o que impulsiona a minha massa 2, tá? Porque eu não tenho nenhuma outra força em X. Veja que a tração dá igual a força resultante da massa 1. Perdão, né? Falei errado. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos que fazer nesse exercício de dinâmica? Sempre pegar o nosso sistema, né? E fazer o diagrama de corpo livre. Ou seja, representar as forças que estão atuando sobre ele, que é exatamente isso que a gente fez aqui, que é o que a gente fez aqui e que a gente vem fazendo, tá? Com base nisso, pessoal, quero que vocês façam essa última dinâmica, que ela é mais complicada de todas, na minha opinião, e que vocês desenhem o diagrama de corpo livre dos blocos A e B. Então, peço que vocês parem o vídeo e tentem fazer. Bom, pessoal, como que ficaria então? Vamos para o bloco A, tá? Então, nós temos a força, isso é importante, né? O que nós temos para baixo? O peso do A, né? Do bloco A. Nós temos o quê? Uma normal para cima.
né? Por quê? Porque ele está apoiado. Se ele está apoiado aqui, eu vou ter uma força normal para cima, tá? Além disso, pessoal, o meu bloco A está apoiado somente aqui em cima? Não, ele está apoiado no bloco B também. Então, eu vou ter o quê? Uma força normal aqui, ó, que é devido do apoio do A no B. Tá? E ela é perpendicular, né, ó, à área de contato, por isso que eu desenhei para cá. E se eu tivesse atrito, professor? Se eu tivesse atrito, ó, seria para cá, ó. Beleza? Então, assim ficaria o diagrama de corpo livre, que a gente chama de DCL, do bloco A. Tá? E aí vocês poderiam fazer, ó, somatório de força em Y igual a zero, né? Porque eu não tenho movimento, aí vocês encontrariam que a normal é igual ao peso em A. E somatório de força em X é igual a... Aí eu não sei, né? Se teria movimento ou não. Se tivesse movimento, né? Ó, massa de A, aceleração de X, né? Ó, eu teria o que? Ó, força menos a força de atrito menos a normal de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração em X. Tá, ó. Então, assim ficaria as duas expressões. Vocês poderiam escrever a força de atrito aqui como μ vezes a normal em A. Aí precisaria saber se está em movimento ou não. E aí desenvolveria, tá? Do B, pessoal, é um pouco mais simples, né? Tem menos força. A gente tem o peso de B para baixo, a normal do B para cima, né? Ó. Se tivesse movimento, eu teria a força de atrito contrária ao movimento, né? Que o movimento seria provavelmente para cá, então a força de atrito seria para a esquerda. Eu não tenho a força normal de A em B, tá? Se o B está aplicando uma força em A, para não deixar o A passar, eu vou ter uma força do A sendo aplicada em B. Por quê? Porque eu estou empurrando ele contra o B. E veja aqui, ó, um é exatamente igual ao outro, só que no sentido oposto. Olha a lei da ação e reação aí. Tá? Olha que bacana. Legal, né, pessoal? E aí eu poderia também fazer, pessoal, o diagrama de corpo livre dos dois, que eu vou substituir como se fosse um blocão, tá? Que ele teria a massa do A mais a massa do B. Aí eu teria a força para cá, a normal, que seria a normal do A mais a normal do B. Para baixo, eu teria o peso, que seria o peso do A mais o peso do B. E para cá eu teria a minha força de atrito. Veja que a força NAB ela sumiria, porque eu estou considerando os dois juntos. Tá? Beleza, pessoal? Então, lembrando que poderia ter uma aceleraçãozinha aqui também. Então, espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas, trabalharemos exercícios acerca disso, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.